Quando o ferreiro chegou em casa, no limite oeste da vila, encontrou seu filho na porta da forja. Ele tinha acabado de trancá-la, pois o dia de trabalho tinha terminado, e agora estava de olho na estrada branca pela qual seu pai costumava retornar de suas jornadas. Ouvindo passos, ele se virou surpreso ao vê-lo chegando da vila e correu para encontrá-lo. Ele o abraçou em um gesto amoroso de boas-vindas. "Eu tive esperando por você desde ontem, papai", disse ele. Então, olhando para o rosto do pai, exclamou ansiosamente: "Como você parece cansado. Você caminhou muito, será?" "Muito, de fato, meu filho. Todo o caminho da madrugada ao entardecer." Eles entraram na casa juntos e estava escuro, exceto pelo fogo tremeluzindo na lareira. Seu filho acendeu as velas e por um tempo eles se sentaram perto do fogo sem falar nada, pois uma grande fadiga e um enorme sentimento de perda emanava do ferreiro. Por fim, ele olhou ao redor como se estivesse retornando a si e disse: "Por que estamos sozinhos?" Seu filho olhou com um certo ar de repreensão. "Por quê? A mamãe está fora, em Menor, na casa da Aninha. É o segundo aniversário do menino. Eles esperavam que você estivesse lá também." "Ah, sim. Eu deveria estar lá. Eu deveria ter ido para lá, Edu. Mas estava atrasado. E tive questões para pensar que tiraram tudo da minha mente por um tempo. Mas eu não me esqueci do Tonzinho." Ele colocou a mão no peito e tirou uma pequena bolsa de couro macio. "Eu trouxe uma coisa para ele. Um badaluque, diria talvez o velho cavalheiro. Mas ele vem de Féredo." Da bolsa ele tirou uma pequena coisa de prata. Era como uma arte lisa de um pequeno lírio, de cujo topo saíam 3 flores delicadas, curvando-se como formosos sinos. E sinos eles eram, pois quando ele chacoalhou gentilmente, cada flor soou com uma pequena nota nítida. Ao doce som, as velas tremeluziram e então, com o tempo, brilharam com uma luz branca. Os olhos de Edu se arregalaram de maravilhamento. "Posso olhar, papai?" disse ele, e perscrutou as flores. "Este trabalho é uma maravilha. E, papai, há um perfume nos sinos. Um perfume que me lembra bem, de algo que eu me esqueci." "Sim, o perfume vem um pouco depois de os sinos tocarem. Mas não tenho a manuseá-lo, Edu. O brinquedo foi feito para um bebê brincar, e o bebê não poderia causar nenhum dano ao lírio, e nem o brinquedo a ele." O ferreiro colocou o presente de volta na bolsa e o guardou. "Eu vou levá-lo ao Bosque Menor pessoalmente amanhã", disse ele. "A Aninha, o Tom e a mamãe vão me perdoar, talvez. Quanto a Tonzinho, seu tempo ainda não chegou para a contagem dos dias, e das semanas, e dos meses, e dos anos." "Está certo. Vá você, papai. Eu ficaria contente de ir com você, mas vai levar algum tempo antes que eu possa ir ao Menor. Eu não poderia ter ido hoje, mesmo se eu não estivesse esperando por você. Tem muito trabalho a fazer, e mais está chegando." Não, filho do ferreiro. Tire o dia de folga. Ser chamado de avô ainda não enfraqueceu meus braços por enquanto. Deixe o trabalho vir. Haverá 2 pares de mãos para lidar com ele agora, em todos os dias de trabalho. Eu não deverei sair em jornadas novamente, Edu. Não mais demoradas, se você me entende. É assim agora, papai. Eu fiquei imaginando o que teria acontecido com a estrela. É difícil. Ele pegou a mão do pai. Sinto muito por você. Mas há algo de bom nisso também para esta casa. Sabe, mestre ferreiro, há muito que você pode me ensinar ainda, se tempo tiver. E não me refiro apenas ao trabalho com o ferro. E eles cerraram juntos, e muito tempo depois de terem terminado, ainda permaneceram sentados à mesa, enquanto o ferreiro contava ao filho sobre sua última jornada em Féria e sobre outras coisas que vieram à sua mente. Mas sobre a escolha do próximo portador da estrela, ele não disse nada. Por fim, o filho olhou para ele e disse: "Pai, você se lembra do dia em que você voltou com a flor? E eu disse que você parecia um gigante pela sombra? A sombra era a verdade, assim como era a própria rainha com quem você dançou.
E mesmo assim você abriu mão da estrela. Espero que ela vá para alguém que também seja digno dela. A criança deveria ficar agradecida. A criança não vai saber, disse o ferreiro. É assim com esses presentes. Bem, é isso. Eu a entreguei e voltei para o martelo e a pinça. É uma coisa estranha, mas o velho cavalheiro, que tinha escarnecido de seu aprendiz, nunca foi capaz de tirar da cabeça o desaparecimento da estrela no bolo. Embora aquele evento tivesse acontecido tantos anos antes, ele tinha ficado gordo e preguiçoso e se aposentou de sua função quando fez 60 anos, uma idade não muito avançada na vila. Ele estava agora perto dos 90. Ele estava agora perto dos 90 anos e estava com um tamanho enorme, pois ainda comia muito e era obcecado por açúcar. A maioria de seus dias, quando não estava sentado à mesa, ele passava em uma grande cadeira próxima à janela de seu chalé ou à porta, se estivesse um tempo bom. A maioria de seus dias, quando não estava sentado à mesa, ele passava em uma grande cadeira próxima à janela de seu chalé ou à porta, se estivesse um bom tempo. Ele gostava de falar, visto que ainda tinha muita opinião para dar. Mas nos últimos tempos, sua voz se voltava, majoritariamente, para o grande bolo que ele tinha feito, como estava agora fortemente convencido, pois sempre que adormecia este vinha aos seus sonhos. Pupilo às vezes parava para dar uma palavrinha ou duas. Assim o velho cozinheiro ainda o chamava e o esperava ser chamado de mestre. Pupilo tomava cuidado com isso, o que era um ponto a seu favor, embora houvesse outros de quem Cavalheiro gostasse mais. Numa tarde, Cavalheiro estava cochilando em sua cadeira na porta depois do jantar. Ele acordou de repente e encontrou Pupilo em pé, olhando para ele. "Alô?", disse ele. "Estou feliz em vê-lo, pois aquele bolo me veio à mente de novo. Estava pensando nele agora mesmo, na verdade. Foi o melhor bolo que eu já fiz, e isso quer dizer alguma coisa. Mas talvez você o tenha esquecido." "Não, mestre. Eu me lembro dele muito bem. Mas o que está incomodando você?" Era um bom bolo, e ele foi apreciado e elogiado. "É claro, eu que fiz. Mas isso não me incomoda. É o pequeno Badaluque, a estrela. Eu não consigo tirar da cabeça o que foi feito dela. É claro que não iria derreter. Eu só disse aquilo para impedir que as crianças ficassem assustadas. Fiquei imaginando se alguma delas não engoliu. Mas isso é provável. Você pode engolir uma daquelas moedas e não perceber, mas não aquela estrela. Ela era pequena, mas tinha pontas afiadas." "Sim, mestre, mas você realmente sabe do que aquela estrela era feita? Não atormente sua mente com isso. Alguém a engoliu, eu lhe asseguro." "Então quem?" "Bem, eu tenho uma boa memória e aquele dia me prende de alguma forma. Eu posso me lembrar de todos os nomes das crianças. Deixe-me pensar. Deve ser Mariazinha, filha do moleiro. Ela era gulosa e devorou toda a comida. Ela estava tão gorda como um saco agora." "Sim, tem gente que fica assim, mestre. Mas Mariazinha não devorou o bolo. Ela encontrou 2 badaluques num pedaço dela." "Ah, ela encontrou? Então foi o Quinho, filho do toneiro. Um barril aquele garoto, com uma boca grande como a de um sapo." "Eu diria, mestre, que ele era um bom garoto, com um sorriso largo e amigável. De todo modo, ele era tão cuidadoso que tirou seu pedaço antes de comê-lo. Ele não encontrou nada além de bolo." "Então deve ter sido aquela menininha pálida, a Lili, filha do vendedor de tecido. Ela costumava engolir alfinetes quando bebê e não sofreu nenhum dano." "Não foi a Lili, mestre. Ela apenas comeu a massa e o glacê e deu o recheio para o garoto sentado ao lado dela." "Então eu desisto. Quem foi?" "Você parece que estava observando bem de perto, se não estiver inventando tudo." "Foi o filho do ferreiro, mestre, e acho que foi bom para ele." "Continue", riu o velho cavalheiro. "Eu deveria ter percebido que você estava brincando comigo. Não seja ridículo. O ferreiro era um garoto quieto e lento na época. Ele faz mais barulho agora. Um pouco cantarolante, dizem, mas ele é cuidadoso. Não se expõe a riscos. Mastiga 2 vezes antes de engolir. E sempre o fez. Se entende o que eu quis dizer."
Sim, mestre. Bem, se você não acredita que foi o ferreiro, não posso ajudá-lo. Quem sabe isso não importe muito agora. Vai deixar sua mente mais tranquila se eu lhe contar que a estrela está de volta na caixa agora? Aqui está ela. Pupilo estava vestindo uma capa verde escura, que Cavalheiro agora notou pela primeira vez. De suas dobras, ele produziu a caixa preta e abriu debaixo do nariz do velho cozinheiro. Aqui está a estrela, mestre. Embaixo, no canto. O velho cavalheiro começou a tossir e a espirrar, mas por fim olhou para a caixa. Então, então aí está ela, disse ele. Pelo menos se parece com ela. É ela própria, mestre. Eu mesma a coloquei aqui alguns dias atrás. Ela vai voltar para o grande bolo neste inverno. Ahá! Disse o cavalheiro olhando maliciosamente para Pupilo. Então ele riu, até chacoalhar como uma geleia. Entendi. 24 crianças e 24 pedacinhos de sorte, e a estrela era um extra. Então você a pincelou fora antes de assar o bolo e aguardou para outra ocasião. Você sempre foi um sujeito astucioso, ligeiro, pode-se dizer. É providente. Não desperdiçaria nem um bocadinho de manteiga. Ha. Então foi isso. Eu deveria ter adivinhado. Bem, está tudo esclarecido. Agora posso tirar uma soneca em paz. Ele se acomodou em sua cadeira e prosseguiu. Tome cuidado para que seu pupilo não pregue nenhuma peça em você. Os artificiosos não conhecem todas as artes, é o que dizem. E fechou os olhos. Adeus, mestre, disse Pupilo, fechando a caixa com tal estalito que o cozinheiro abriu os olhos de novo. Cavalheiro, seu conhecimento é tão grande que eu me aventurei apenas 2 vezes a lhe dizer algo. Eu lhe contei que a estrela vinha de férias e lhe contei que ela foi para o ferreiro. Você riu de mim. E agora, na despedida, eu vou lhe dizer mais uma coisa. Não ria novamente. Você é uma fraude velha e inútil, gordo, indolente e ardiloso. Eu fiz a maior parte de seu trabalho, sem agradecimento. Você aprendeu tudo o que pôde comigo, exceto o respeito por Féria e um pouco de cortesia. Você nem tem o mínimo para me desejar um bom dia. Se se trata de cortesia, disse Cavalheiro, eu não vejo nenhuma em chamar os velhos e os superiores com nomes impróprios. Leve a sua terra das fadas e o seu disparate para outro lugar qualquer. Bom dia para você, se era isso que estava esperando. Agora siga o seu caminho. Ele agitou a mão zombateiramente. Se você tiver um de seus amigos feéricos escondidos na cozinha, envie-o para mim. E eu vou dar uma olhada nele. Se ele agitar a sua varinha e me fizer magrinho de novo, eu vou pensar melhor dele. Riu. Você concederia alguns minutos ao rei de Féria? O outro respondeu. Para o espanto de Cavalheiro, ele ficou mais alto ao falar. Ele jogou a capa para trás. Estava vestido como um mestre Cuca na festividade, mas suas vestimentas brancas brilhavam e reluziam, e sua testa havia uma grande joia, como uma estrela radiante. Seu rosto era jovem, mas severo. Velho, disse ele, você ao menos não é o meu antecessor, como o meu superior. Você zombou com frequência de mim pelas costas. Você me desafia agora, abertamente? Ele deu um passo adiante e Cavalheiro encolheu-se diante dele tremendo. Tentou gritar por socorro, mas viu que mal podia sussurrar. Não, senhor, ele murmurou. Não me faça mal. Eu sou apenas um pobre velho. O rosto do rei suavizou-se. Oh, sim, você fala a verdade. Fique tranquilo. Mas não vai esperar que o rei de Féria faça alguma coisa por você antes de deixá-lo? Eu concedo seu desejo, passar bem. Agora vá dormir. Ele envolveu a capa sobre si mesmo novamente e foi embora em direção ao salão.
Mas antes que estivesse fora de vista, os olhos esbugalhados do cozinheiro tinham se fechado e ele estava roncando. Quando o velho cozinheiro acordou de novo, o sol estava se pondo. Ele esfregou os olhos e estremeceu um pouco, pois o ar do outono estava frio. Que sonho, disse ele. Deve ter sido aquele porco no jantar. A partir daquele dia, ele ficou com tanto medo de ter mais sonhos ruins daquele tipo, que dificilmente ousava comer qualquer coisa, por medo de que pudesse lhe prejudicar, e suas refeições se tornaram bem curtas e simples. Ele logo ficou esguio, e suas roupas e pele pendiam sobre ele em dobras e vincos. As crianças o chamavam de velho pele e osso. Então, por um tempo, ele descobriu que podia circular na vila novamente e andar apenas com a ajuda de uma bengala. E viveu muitos anos, mais do que se tivesse feito de outra forma. De fato, é dito que ele acabara de atingir seu centenário, a única coisa memorável que conseguiu alcançar. Mas até o seu último ano, ele podia ser visto dizendo a qualquer um que escutasse a sua história: alarmante, você diria, mas apenas um sonho bobo, se parar para pensar. Rei da Terra das Fadas? Ora, ele não tinha nenhuma varinha. E se você parar de comer, vai ficar mais magro. Isso é natural, é racional. Não há nenhuma mágica nisso. A hora da festividade dos 24 chegou enfim. O ferreiro estava lá para cantar as canções e sua esposa para ajudar com as crianças. Ferreiro olhava para elas, conforme cantavam e dançavam, e pensou que elas eram mais bonitas e vivas do que ele havia sido em sua meninice. Por um tempo, passou pela sua cabeça imaginar o que Alf esteve fazendo em seu tempo livre. Qualquer uma delas parecia adequada para encontrar a estrela, mas os seus olhos se voltaram principalmente para ti. Um rapazinho bem rochuchudo, desajeitado na dança, mas com uma voz doce ao cantar. À mesa, ele se sentou silencioso, observando o afiar da faca e o cortar do bolo. De repente ele exclamou: Querido Sr. Cuca, corte para mim apenas um pequeno pedaço, por favor. Eu já comi muito, me sinto bem cheio. Tudo bem, Tim, disse Alf. Eu vou cortar para você um pedaço especial. Acho que você vai considerá-lo fácil de descer. Ferreiro assistiu Tim comer o bolo vagarosamente, mas com evidente prazer. No entanto, quando não encontrou nenhum badaluque ou moeda nele, olhou desapontado. Mas logo uma luz começou a brilhar em seus olhos, e ele riu, e ficou contente, e cantou suavemente para si mesmo. Então ele se sentou e começou a dançar completamente sozinho, com uma graça singular que nunca tinha mostrado antes. As crianças todas se alegraram e bateram palmas. Tudo está bem, então, pensou o ferreiro. Você é meu herdeiro. Imagino a quais estranhos lugares a estrela vai conduzi-lo. Pobre velho cavalheiro. Ainda assim, suponho que ele nunca saberá que coisa chocante aconteceu com sua família. Ele nunca soube, mas uma coisa aconteceu na festividade que o agradou enormemente. Antes que ela acabasse, o mestre Cuca se despediu das crianças e de todos os demais que estavam presentes. Eu devo dizer adeus agora, disse ele. Em um dia ou dois eu devo ir embora. O mestre arpista está bem pronto para assumir. Ele é um cozinheiro muito bom e, como vocês sabem, ele vem de sua própria vila. Vou voltar para casa e não acho que vocês sentirão a minha falta. As crianças disseram adeus alegremente e agradeceram com gentileza ao Cuca pelo seu lindo bolo. Apenas o pequeno Tim pegou sua mão e disse baixinho: Eu sinto muito. Na vila, várias famílias realmente sentiram falta de Alf por algum tempo. Alguns de seus amigos, especialmente ferreiro e arpistas, lamentaram a sua partida e mantiveram o salão dourado e pintado em memória dele.
A maioria das pessoas, porém, estava contente. Elas o tiveram por bastante tempo e não se importavam em passar por uma mudança. Mas o cavalheiro fingou sua bengala no chão e disse rotundantemente: ele se foi por fim, e eu estou contente por isso. Eu nunca gostei dele. Ele era artificioso, muito ligeiro, pode-se dizer.